Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Zion. Oi, Zion! E nós, na aula de hoje, vamos falar sobre lutas como instrumento mediador. Vamos falar hoje sobre o Kendo. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês conheçam a história do Kendo, os equipamentos utilizados nesta luta, as regras e alguns golpes que são empregados na luta. E agora eu pergunto para vocês algumas questões. Você conhece a luta Kendo? Já ouviu falar? Já assistiu um vídeo? Ou até mesmo assistiu em algum desenho algo que se pareça com o Kendo? Você conhece os instrumentos utilizados nessa luta? E você conhece as regras do Kendo? Se não conhece, vamos conhecer juntos agora. Então, a história do Kendo, ela parte ali da luta da esgrima. Então, o Kendo é herdado da esgrima. Só que se nós analisarmos o instrumento utilizado ali pela esgrima, a espada utilizada pela esgrima, eles fazem a pega da espada com uma mão. Já na luta Kendo, essa espada, ela é pega com as duas mãos. Como nós vimos nas aulas anteriores, a esgrima ela é subdividida em 3 categorias, onde cada categoria tem uma parte específica que você pode tocar o corpo do seu adversário e também uma parte específica da espada a ser tocada. No Kendo também é desta forma, entretanto, nós não dividimos em categorias, possui apenas ali uma categoria e esse toque no adversário, ele deve ser feito com o lado lateral da espada. Então tem um lado correto para fazer esse toque, não é só com a ponta, como muitas vezes é ali na esgrima. E o Kendo, a sua filosofia é herdada ali dos samurais. Lembrando que o Kendo, ele é uma luta oriental, como tantas outras que nós já vimos também, como por exemplo ali o judô, o taekwondo, o karatê, são todas lutas orientais. E a filosofia ali desses samurais é proteger o seu povo, fazer com que o seu povo seja guerreiro, que morra pela pátria. Então, eles vivem pela pátria. E vamos verificar agora alguns equipamentos de segurança. Como todas as lutas que fazem utilização de instrumentos, nós temos equipamentos de proteção para proteger a integridade física desses atletas. Vamos olhar juntos aqui esse equipamento? Então aqui nós temos a vestimenta do lutador de Kendo, que e embaixo dessa vestimenta principal nós temos como se fosse uma vestimenta que cobre todo o corpo, que chamamos de Kenji Hakama. E o instrumento utilizado, a espada utilizada, claro que essa não é uma espada de Kendo que a professora trouxe para vocês, mas é uma adaptação que a gente pode lançar mão dessas adaptações para fazer uma prática na nossa escola, na nossa casa, até mesmo ali com os nossos amigos, nossos irmãos. Nós fazemos uso de adaptações quando nós não temos o equipamento próprio. Então, o nome da espada do Kendo se chama Shinai, É uma espada feita de bambu, apenas bambu.
E nós temos ali a proteção do tórax, que nós chamamos de dotari. Nós temos a proteção das mãos, né? A luva, que a gente chama de cote. E a proteção da cabeça, que nós chamamos de men. Como nós já falamos anteriormente, então, o objetivo do Kendo primário de ensinar Kendo é encorajar o praticante a descobrir e definir seu caminho na vida através do treinamento das técnicas do Kendo. Ou seja, realmente você achar o seu lugar ali na sociedade que você está inserido e agir em prol daquela sociedade. Vamos verificar algumas regras ali do Kendo? Vamos juntos então? Nos combates, esta luta, ela dura em torno de 3 a 5 minutos. E durante o combate, os combatentes, para vencer essa luta, eles têm que fazer 2 golpes perfeitos. E esses golpes sejam chamados Ippon, golpe perfeito, o que seria considerado, se realmente fosse uma luta aí até a morte, um golpe onde realmente o seu adversário não teria chance, ele iria morrer, estaria no fim da batalha. E esses combates, eles são realizados dentro, geralmente em ginásio, numa área específica, que eles têm que combater ali dentro dessa área. Caso saiam fora dessa área, eles são advertidos primeiramente e depois eles são, se saírem fora novamente, eles são até desclassificados. E a pontuação é feita de acordo com o local que você toca no seu adversário. Como a professora tinha falado anteriormente, né, desse espaço quadrado, é um espaço ali que ele tem de 9 a 11 metros de luta para que você não saia desse espaço. Nós possuímos 3 juízes para cuidar desse espaço, para delimitar se você está dentro do limite do combate. Vamos verificar junto agora o exercício de número 1, vamos ver o que ele pede? O Kendo é uma luta que está presente na cultura pop japonesa, por meio das histórias em quadrinhos conhecida como mangás. Que tal criar a sua própria história em quadrinhos como tema principal o Kendo? Compartilhe sua história com os seus colegas. Vamos lembrar lá de alguma série, algum filme, algum desenho que tenha essa luta. Vamos lembrar juntos? Vocês já assistiram aquele filme, os Star Wars? Os Star Wars, eles utilizam ali uma espada toda brilhante, né? Os Jedis, os Jedi que fazem parte dessa saga do Star Wars. Então, os Jedi têm essa espada e essa luta remete ao Kendo. Outro exemplo que nós podemos citar de desenhos que fazem a utilização do Kendo, o desenho Naruto, que tem muitos episódios que lançam mão do Kendo nos seus combates ali durante os episódios. Então, agora que a professora já fez essa contextualização, eu vou dar um tempo para vocês pensarem e nós voltamos posteriormente.
Então, estudantes, conseguiram realizar aí a historinha de vocês? Lembraram dos desenhos e da série que a professora falou anteriormente? Espero que sim, que tenham criado uma história super legal e bacana aí para mostrar para os seus colegas e para os seus professores. Vamos a algumas regras também. Vamos falar um pouco mais dessas regras. Então, como a professora tinha falado anteriormente, nós possuímos 3 juízes nessa área de combate. E durante a execução desses golpes, no mínimo 2 desses juízes, eles têm que concordar qual golpe foi, se esse golpe ele foi válido ou não. Se apenas um concordar, a gente invalida aquele golpe ou até mesmo dá um golpe com pontuação inferior. Nós temos alguns golpes específicos, com nomes específicos, de acordo com as partes do corpo que a Shinai, que é a espada do Kendo, toca. Vamos verificar junto? Mas antes de nós verificarmos o nome desses golpes, no Kendo, quando você vai executar o golpe no seu adversário, você tem que mencionar o nome do golpe anteriormente para que seu adversário consiga, então, poder realizar uma defesa ali plausível de acordo com o golpe que ele irá receber. Vamos verificar juntos o nome desse golpe? Então vamos lá. Nós vimos anteriormente, né, a vestimenta do lutador de Kendo. Então ali, lembrando que na cabeça nós temos o protetor de cabeça que chamamos de mei. Então se eu vou tocar ao lado direito da cabeça, né, eu grito mi-de-men. Se eu vou tocar do lado esquerdo, eu falo idari-men, né? Então, mi-de-men, idari-men. Se eu vou fazer o toque da Shinai, né, da espada aqui na área do pescoço, eu menciono tsuki, né? Como se realmente tsuki, se nós pensássemos ali, seria um golpe fatal, né? Então o adversário ele pode fazer uma defesa para que esse golpe não se torne ali um golpe de pão, um golpe perfeito e ele venha pontuar ali na luta. E caso essa espada ela faça o toque, né, nas luvas, no kote que a gente já viu, você vai gritar idari kote. Caso o golpe ele seja proferido ali no abdômen, se for do lado direito, migdo. Se for do lado esquerdo, idari-do. Esses são alguns dos golpes do Kendo. E o Kendo no Brasil, não é uma luta muito praticada, que tenham muitos atletas no nosso país. Entretanto, ele está aqui no Brasil desde 1908, ou seja, há mais de um século. Primeiramente, ele foi trazido ali no estado de São Paulo. Nós temos algumas equipes, alguns campeonatos próprios desta luta, principalmente ali no estado de São Paulo. Vamos agora para o exercício de número 2. Então, o exercício de número 2 diz o seguinte: você sabia que o Kendo foi a inspiração para a luta de sabre de luz realizadas pelos Jedi na saga Star Wars? Identifique as diferenças. Então, vocês vão olhar para as imagens que a professora trouxe para vocês. Então, aqui é da saga Star Wars, aqui é a luta do Kendo e vão fazer uma comparação entre as duas e também vão fazer uma diferença, colocar a diferença entre elas e descrever no seu caderno. A professora vai dar um tempo para que vocês pensem, façam suas anotações e retornaremos na sequência.
Conseguiram observar algumas semelhanças e diferenças? Vamos só citar algumas. Então, aqui na saga Star Wars, a espada, né, ela é um sabre de luz, é uma espada brilhante. Já no Kendo, nós conseguimos observar que não temos essa luz, né? É uma espada feita de bambu e temos todo o equipamento de proteção para os dois adversários. E já na saga ali dos Star Wars, né? Nem todos possuem o equipamento de proteção. Aqui, o vilão tem a máscara, ele consegue proteger, mas o seu adversário não tem nenhum equipamento que o proteja. Então, seria uma luta em desigualdade devido aos equipamentos que eles estão fazendo uso neste momento. Vamos revisar o que nós vimos nessa aula? Então, a gente viu lá a história do Kendo, que veio ali dos orientais, né? Nós vimos que o objetivo dessa luta, verificamos alguns golpes que o lutador de Kendo deve mencionar esse golpe antes de proferir ao seu adversário, para que ele possa vir a se defender do golpe. E verificamos brevemente a história do Kendo no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Os vejo em breve.